Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, muito obrigado por estar nesse canal, é com muito prazer que eu estou aqui. Vou te falar um pouco sobre o fundo imobiliário HGLG e como você pode se aposentar com ele, com a renda que você imaginar. Eu vou te ensinar a fazer uma continha e vou te falar o que eu acho desse fundo imobiliário, mas nada disso é recomendação. Mas antes de continuar, dá um tapa no like se você gosta do conteúdo, gosta do canal, acha legal aqui o que a gente traz aqui para vocês toda semana. Deixa o like porque ajuda a entender e espalhar também pelo YouTube. Sou sem enrolação, não enrolo aqui demais nos vídeos, tá bom? E também dá uma passada lá no Instagram, o link está na descrição, tá? Bom, o objetivo principal da gente, quando a gente procura esse tipo de vídeo que você está assistindo agora, é porque nós temos vontade de se aposentar, né? Na verdade, tem uma renda passiva, ou seja, aquela renda pingando todo mês, sem você fazer absolutamente nada. Na verdade, você já fez, né? Você trabalhou para ter aquele dinheiro, investiu naquilo e agora você quer ficar com o burrinho na sombra e ficar de boa. Os fundos imobiliários, eles podem fazer isso por você, porque você pode comprar pequenas participações de galpões logísticos, de apartamentos, de prédios, de várias formas, né? De vários segmentos, na verdade, para você ter uma renda passiva pingando todo mês e é muito legal, ok? Mas lembrando, não é recomendação. O fundo imobiliário, ele é um bicho um pouco diferente de renda fixa e também de ações. A pessoa que migra da renda fixa para o fundo imobiliário, ela fica muito preocupada com as taxas, né? Mas aí a taxa disso, a taxa daquilo, o quanto vai crescer o meu dinheiro todo mês? Esse tipo de perfil, fica muito preocupado com essa parte. E a pessoa que vem das ações, ela vem muito preocupada com valorização, ela quer encontrar uma nova Magalu ou encontrar uma nova VEG, então é meio complicado, tem que mudar, tem que pensar que fundos imobiliários é um outro bicho. Ele não é tão volátil quanto as ações, mas ele é volátil, tem volatilidade, ok? Mas também não é igual a renda fixa que fica paradinho ali para sempre. Então você tem que entender que é como se fosse, para mim, no meu ponto de vista, é como se fosse meio que um meio termo, digamos assim. Bom, a HGLG é do segmento logístico, então existem vários galpões logísticos espalhados, é um fundo bem diversificado na minha opinião, daqui a pouco eu vou te falar qual que é o risco dele, e tem uma taxa de administração ali de 0,6 ao ano, que é uma taxa baratinha, uma taxa boa, inclusive. Nós temos que saber sobre essas taxas, mas lembrando que a possível taxação de dividendos dos fundos imobiliários não terá mais, né? Eles desistiram dessa ideia, então estamos livres de pagar imposto de renda sobre os ganhos, então não tem. Por enquanto, parou o assunto, ninguém falou mais nada, acredito que não vai passar e eles não vão andar com isso para frente. Muito legal, isso inclusive fez os fundos subirem um pouquinho nas últimas semanas. O HGLG é um fundo que tem mais de 10 anos na bolsa, ou seja, é um queridinho pelos investidores, é um fundo que existem muitos investidores, é um fundo que tem mais de 3 bilhões de patrimônio, é um fundo que paga dividendos consistentes, de forma consistente, os aluguéis ali. Logicamente, nos últimos tempos ali aumentou um pouco a vacância desse fundo imobiliário ali em torno de 16%, que já é considerado uma vacância alta, só que mesmo assim, nos últimos 12 meses ele vem pagando aproximadamente 7,5% de dividendos, de aluguéis, na verdade. Falo dividendos e aluguéis, mas para mim é a mesma coisa. Lógico que renda variável muda, a gente sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, é clichê falar isso, mas a gente tem que falar toda hora. Então, não se apoie somente em um ano. Tenta olhar ali os históricos, né, os últimos 5 anos, pelo menos, como foi a evolução de dividendos, patrimônio e tudo mais. Onde é que eu descubro algumas informações? Eu gosto muito do Status Invest. Então é um site que eu consulto, que eu consigo ver alguns indicadores, algumas coisas bacanas quando eu quero saber a respeito de algum ativo. O HGLG eu tenho na minha carteira, no último mês ele pagou mais de R$2 por cota, foi um dividendo muito grande, um aluguel muito bom. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena conta. Primeiro eu vou falar do risco, tá bom? O risco maior que eu vejo, preciso te alertar, é que o HGLG ele é muito exposto na Volkswagen. Então ele tem muitos galpões alugados para a Volkswagen. Qual que é o risco disso? A gente sabe que a Ford foi embora do Brasil, existem outras montadoras aí conversando, ameaçando, tal, querendo cair fora. De repente cai fora uma Volkswagen, a vacância vai aumentar muito por conta desse grande cliente que é do HGLG, que aluga ali vários galpões do HGLG. Mas independentemente disso, o fundo para mim ele tem um fundamento bom, continua com os fundamentos bons, eu vou continuar comprando fundo, mas o importante é você diversificar a carteira em outros fundos também. A gente está falando aqui de apenas um, então jamais, em hipótese alguma, pense em ter uma coisa só na sua carteira, de um segmento só, ou apenas uma ação, apenas um fundo imobiliário. Não faça isso. Se acontece esse tipo de problema, lógico, aquilo não vai ficar sem alugar para sempre, uma hora vai alugar, mas em algum determinado período você vai ficar
ficar recebendo um aluguel menor. Então, se você depende daquilo só, vai cair seu orçamento e você vai ter que se virar de repente até voltar a trabalhar. Então, tem que ficar um pouco esperto nisso, tá? Bom, então vamos lá. Para você ter aproximadamente ali R$1.000 todo mês do HGLG11, todo mês na sua conta, bonitinho, como renda passiva, você teria que ter mais ou menos aproximadamente ali investidos com uma taxa de 7% ao ano. Estou sendo conservador, porque ele está pagando até um pouco mais, mas vamos ser um pouquinho conservador, aproximadamente R$168 mil. Então a gente colocou mais algumas casas decimais ali, né? Acabou sendo uma coincidência, não é com todo fundo que dá certo isso, foi uma coincidência mesmo. Então R$168 mil você teria que ter para ter R$1.000 todo mês. Se você quer R$2.000, multiplica isso por 2, dá R$336 mil. Aí se você quer por R$3 mil, R$500 mil e assim por diante. Lembrando que às vezes você pode estar achando meio grana demais isso daí. Mas vamos pensar no seguinte, R$168 mil, se você fosse comprar um apartamento, será que dá para comprar um apartamento? Eu nem sei se dá. E mesmo se desse, você iria conseguir alugar por mais de R$1.000 por mês? Eu acho muito difícil. Além de tudo, você teria que pagar sim imposto de renda no final do ano, ali os ganhos do que você teve de aluguel e tudo mais. E os fundos imobiliários, eles são livres desse imposto de renda sobre os ganhos. Então é uma grande vantagem. Sendo bem realista, na verdade, não puxando o saco, mas sendo bem realista, eu acho que compensa muito investir em fundos imobiliários, até mesmo porque você pode começar com pouco. Então, você pode começar com uma cota, 2 cotas e subindo assim sucessivamente, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Fica com a gente, ainda volto. Até a próxima e é nóis!